Olá, meus queridos irmãos e meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pastor Ricardo de Oliveira. Sempre deixando para você uma palavra de agradecimento por você estar inscrito aqui no canal e por estar participando com pautas, com sugestões, com temas. Isso é muito importante. E o tema do vídeo de hoje é baseado numa pergunta que me fizeram durante esses dias e está baseado num estudo que nós chamamos dentro da Bíblia, dentro das disciplinas da Bíblia, de angelologia. O que é a angelologia? A palavra angelologia é um composto de duas palavras, vem de angelos, que quer dizer anjo, e logia ou logia, quer dizer estudo. Então a angelologia é o estudo acerca dos anjos, da origem dos anjos, da natureza dos anjos, a funcionabilidade dos anjos, o que os anjos fazem, a hierarquia angelical, enfim, tudo que trata acerca dos anjos. E anjos sempre despertam em nós interesse, sempre despertam em nós assim muita curiosidade, não é verdade? Todos nós temos muita curiosidade em saber quem são os anjos, o que eles fazem, se eles têm certas atribuições, se têm certos poderes, se eles podem fazer determinadas coisas. E o tema de hoje é um tema que foi sugerido para mim gravar. Achei interessante, estamos aqui hoje para gravar esse tema, que se trata do seguinte: existe o anjo da morte? É uma pergunta interessante e que mexe realmente com a nossa curiosidade, não é verdade? Toda pergunta tem um fundo de um porquê. Toda pessoa que faz uma pergunta desse gênero, ela teve algum tipo de contato com algum tipo de literatura, ou com algum tipo de filme de ficção, ou filme baseado em religiosidade, ou com algum tipo de religião mesmo, não é? Porque esta pergunta ela tem sempre um fundo, uma razão de ser, alguma coisa que originou essa pergunta, não é uma pergunta feita assim de qualquer maneira. Eu próprio, quando me converti, logo no início da minha fé, eu tinha essa pergunta na minha cabeça. Será que existe uma entidade chamada de anjo da morte? Um ser chamado de anjo da morte? Um ser único? Um ser qualificadamente único para ser aquele ali, que eu posso dizer, aquele ali é o anjo da morte. Aquele ali é o anjo designado para ceifar a vida das pessoas. Será que isso existe à luz das escrituras sagradas, à luz do Tanar, e à luz da Brit Hadashah? Para você que não está familiarizado com essas duas expressões que eu falei agora, eu vou explicá-las, tá? Eu às vezes uso essas expressões, mas eu vou explicar para você o que é o Tanar. O Tanar é conhecido como o nosso Antigo Testamento, ou o Antigo Concerto, tá? É um composto das 3 divisões da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica ela tem 3 divisões, ao contrário das nossas Bíblias, que fazemos 5 divisões, de Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos, Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos, entre profetas maiores e profetas menores. Nós fazemos essas divisões aí nas nossas Bíblias. Não. A Bíblia hebraica ela tem 3 divisões, que é composta da Torá, é composta do Veketuvim e do Neviim. Neviim são os profetas, os Veketuvim são os escritos, e a Torá é a lei do Senhor, a lei de Deus. Então, queridos, isso é muito interessante. A Brit Hadashah, ou Berit Hadashah, porque esse Sheva, que tem logo embaixo da preposição ali, do B, Berit, esse B ele é pronunciado quase que rápido, assim, aí quase que se não se fala. É um E bem curto, então nós costumamos falar Brit Hadashah, pronuncia o E muito assim superficialmente. Esse Berit, Berit quer dizer o concerto, e Hadashah é o novo, ok?
Então, queridos, isso é muito importante nós conhecermos, porque isso vai fazendo com que nós tenhamos assim uma noção, né, da Bíblia Sagrada e dos seus elementos aí que aparecem para nós, né? E você vai conhecendo aí um pouquinho da história da Bíblia, da sua composição. Ainda temos muitos vídeos aqui para gravar sobre bibliologia, né? A origem da Bíblia, como se formou a Bíblia, a redação da Bíblia, a crítica textual da Bíblia. Tem muita coisa boa para vir aí. Pode falar para os teus amigos que gostam de estudar, que gostam de novidade, que tem coisa boa para ser gravada aqui no canal. Muitos vídeos interessantes. E o vídeo interessante de hoje é sobre essa questão do anjo da morte. Será que existe? Alguns falam que até no Êxodo, capítulo de número 12, aonde se institui a Páscoa, em que Deus ali manda pegar um cordeiro imaculado, deixasse sobre o escrutínio, e aquele cordeiro depois seria ali o seu sangue usado para passar nos umbrais da porta e nas vergas, para que o Senhor não matasse aqueles que estivessem sob a proteção daquele sangue. E o Senhor diz: o sangue daquele cordeiro nas casas de vocês será o sinal, para que quando eu passar... Aí eu chamo a atenção para esse detalhe. Eu vou ler o versículo, tá? Êxodo capítulo de número 12. Nós vamos estar lendo aqui o versículo de número 29, que já vem falando, né, epígrafe, a morte dos primogênitos. É uma longa história. Se eu for retratar aqui, o vídeo vai ficar muito grande, né, para falar da instituição da Páscoa, mas aqui está se tratando da instituição da Páscoa e o meio pelo qual Deus tirou Israel do Egito, já que Israel estava preso, escravizado no Egito por mais de 400 anos, e Deus então dá um basta naquela escravidão que por causa de uma etnia, escravidão étnica. Tem até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a Bíblia e a escravidão. Dê uma olhada nesse vídeo, é muito interessante, tá? A escravidão que era descrita na Bíblia, a escravidão que era praticada por alguns povos, e ainda é praticada por alguns povos ainda recentes. A escravidão ainda existe. Então Deus, o povo dele lá escravo 400 anos, Deus fala: olha, está na hora de parar, está na hora de acabar essa escravidão, e Deus proveu um meio de tirar o povo. O que foi esse meio? Deus passou pela terra do Egito, e é o que vai dizer o texto do versículo 29. Olha o que diz: e aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Meus irmãos, isso aqui tem muitas implicações, esse texto aqui. Mas estou lendo para mostrar para você, porque a ênfase do vídeo é se há algum anjo da morte aqui descrito em Êxodo 12. Eu já vi pregadores e ensinadores dizendo que existe. Mas se nós lermos aqui, a única coisa que nós podemos encontrar é Deus dizendo que o destruidor iria passar na terra do Egito. Mas o Senhor não está dizendo que esse destruidor era um anjo e, consequentemente, o anjo da morte. O anjo específico da morte. A entidade anjo da morte. Não há nesse capítulo 12 de Êxodo, que muitos querem conjecturar e querem ligar esse capítulo 12 com a figura do anjo da morte. Pode ser que você já tenha ouvido falar de Sariel, né, de Samael, ou mesmo de Aziriel, né, que são na literatura judaica os nomes que são dados ao anjo da morte. Mas isso não está nem no Tanar, nem na Brit Hadashah. Isso é uma literatura extra-bíblica que vai ser encontrada dentro da vastíssima literatura hebraica, das tradições, dentro das tradições da Kabbalah, da Guemará, né, que é o livro que aglutina as lendas judaicas. Então vai aparecer o nome desses anjos que são as entidades ou a entidade da morte, né? Azirael, né? Sariel ou Samael.
são os nomes que são dados a esse anjo da morte, né? No Islã é conhecido como Malar al-Mavit. Malar al-Mavit é o anjo da morte dentro do Islã. Dentro da cultura hindu, ele é conhecido como Yama ou é conhecido como Yamaraja, dentro da cultura hindu. Então vejam que as culturas, elas têm as suas explicações para esse fenômeno que todo ser vivo experimenta. Todo ser vivo, seja ele vegetal ou animal, experimenta a morte. Então, dizem que a morte é o anjo que vem, e na cultura popular ele é conhecido como o ceifeiro. Inclusive eu vejo uma série, não sei se você conhece, chamada de Sobrenatural. É a saga dos irmãos Winchester, do Jim e Sam. E nesta saga do Sobrenatural, aparece ali a figura da morte, que é os ceifeiros, o anjo da morte em si, que é uma entidade, é um homem, né, representado por um homem, esse homem bem magro, né, porque a morte normalmente ela é representada como um esqueleto vestido com um manto preto, com um capuz na cabeça, com uma foice. Ao lado dele uma criança e uma mulher bonita. É a morte representada, né, na popularidade, na ficção popular, não é? Mas isso não aparece nas escrituras, essa figura de um homem com capuz, né, de um esqueleto com capuz, com uma foice na mão, como eu falei. Isso cai muito bem na saga dos irmãos Winchester, Jim e Sam, né, Winchester, né, do Sobrenatural, uma série muito boa por sinal, é muito interessante, muito assim, atraente, atrativa, né? A gente fica vendo um capítulo, 2, a gente maratona até a série, né? Mas a verdade é que não aparece essa figura do anjo da morte. Outros veem lá em 2 Reis, capítulo 19, e o versículo de número 35, onde é descrito uma passagem que 185 mil assírios, meus irmãos e amigos, 185 mil assírios que eram das tropas do exército de Senaqueribe, que era um rei arrogante, um rei mau, cruel, e que aonde ele passava, ele causava um rastro de destruição. E ele disse para Israel que iria fazer o mesmo com Israel, que ele iria trazer destruição, males ali a Israel, que ele iria trazer ali os sufrágios, porque nenhum Deus pôde resistir a ele. E ele até cita as terras e os países, as nações que ele invadiu, e cita o nome dos deuses dessas nações que não puderam resistir a ele. Mas o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, Tsevaot, que é o Senhor dos Exércitos, El Elyon, o Deus Altíssimo, ele tem poder para parar Senaqueribe. Então ali a Bíblia fala, de fato, que Deus, ele naquela noite, né, no acampamento dos assírios, dos exércitos de Senaqueribe, enviou um anjo, e esse anjo matou 185 mil homens, para demonstrar apenas que os anjos têm poder. Os salmos, inclusive, dizem que os anjos são magníficos em poder. Mas, contudo, a Bíblia não fala nesse texto de 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, que ali se tratava da figura do anjo da morte. Não fala que Deus enviou o anjo da morte, ou seja, um anjo exclusivamente para a morte, né? E no folclore, né, mostra que esse anjo da morte, ele fica próximo das pessoas quando elas estão moribundas para morrer, ou que ele fica observando a pessoa, ou que até fala com a pessoa nos momentos finais, dizendo, está na tua hora, eu vou te levar, não é? Mas a única passagem, mesmo assim é numa parábola, e não podemos fazer uma doutrina com um texto da Bíblia só, não é? É uma parábola de Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, que vai falar da parábola do rico e do Lázaro, que diz que morreu o rico, foi sepultado, e morreu também Lázaro, e não se diz que foi sepultado, e os anjos o tomaram e o levaram para o seio de Abraão. Então ali está dizendo que anjos, não está nem falando do anjo da morte, e está inclusive a palavra no plural. A palavra ali não está angelo, mas está angelos, já que o sigma dentro do grego,
ele dá pluralidade, assim como no português nós usamos o S, o sigma, que é o S, né? É o nosso S, só que no grego, não é? Mas é traduzido como S, o sigma, e tem sigma final também, né? Sigma maiúsculo, minúsculo, sigma final. Então ali, o sigma está falando que angelos, ou seja, os anjos, não está dizendo que foi um anjo só, que foi lá, que era o anjo da morte, que pegou o Lázaro e levou ele para o seio de Abraão. Não diz. Interessante, né? Então, não podemos, assim, à luz das Sagradas Escrituras, porque o grande lema desse canal é resgatando a verdade das Sagradas Escrituras. Então, o lema desse canal é o comprometimento com aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, ok? O que é ficção, invenção ou literatura extra-bíblica, conforme foi esboçado por mim aqui agora no canal, né? Que eu falei até alguns nomes aí, dentro da cultura judaica, dentro da cultura hindu e dentro da cultura islâmica, né? Alguns nomes aí de representantes desse tal anjo da morte. Não está esse anjo da morte no sentido exclusivo de ser ali uma entidade mesmo, um ser, um anjo da morte, né? Não existe nas páginas da Bíblia, ok? Então eu digo isso com toda a convicção. Você pode ler a Bíblia de capa a capa, né? Todo o conteúdo, você não vai achar a expressão o anjo da morte. Não vai achar. Ok? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você e ajudado aquele que tenha dúvida em relação a isso, porque é para isso que nós estamos fazendo esses vídeos aqui, para ajudar você na compreensão e no esclarecimento daquilo que a Bíblia diz e daquilo que a Bíblia também não diz. O que a Bíblia diz, nós falamos aqui no canal. O que a Bíblia não diz, nós até abordamos, mas mostrando a luz das Sagradas Escrituras e até desafiando você a ler a Bíblia para que você possa, talvez, encontrar. Eu nunca encontrei, já li a Bíblia algumas vezes, e nunca encontrei a figura do anjo da morte. Ok? Então é bom para que você seja esclarecido aí, iluminado com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é, como diz o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Então, se esse vídeo te abençoou, se você gostou, dá um like, ok? Não esquece de dar um like, com isso você vai ajudar a mim e ajudar o canal também a crescer, tá ok? Dá um like, dá um joinha, compartilhe do YouTube esse vídeo e outros mais que estão à sua disposição lá no canal, no seu canal. Esse canal não é meu, é seu, ok? Faça desse canal o veículo de propagação da palavra de Deus. Pegue lá, compartilhe do YouTube para grupos de redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, onde você achar que deve compartilhar, no WhatsApp, para grupos de estudo bíblico, grupos familiares, pessoas individuais, pessoas que estão presas, que estão enfermas, que não podem sair, estão num leito de hospital, pessoas que estão presas, que não tem como sair. Mande para essas pessoas, ok? Esses vídeos, para que elas também recebam a palavra de Deus lá. Eu me preocupo muito com essas pessoas que estão convalescidas, que estão encarceradas. Então faça isso, Deus vai te abençoar. E ao ver esse vídeo, em nome de Jesus, se inscreve aí no canal, ok? Quando você vê esse vídeo, vai aparecer embaixo, inscrever-se com letra vermelha. Tu tocou lá, vai aparecer em letra preta, inscrito. Tem um sininho do lado, toca no sininho. Com isso você vai ativar as notificações deste canal. E você vai receber toda vez que eu gravar um vídeo, que o vídeo entrar no ar, né, pelo YouTube, o YouTube vai te avisar, vai dizer, ó, tem um vídeo do Pastor Ricardo lá na área. Você vai lá então, vai assistir, vai ver o vídeo e vai ser edificado aí pela palavra de Deus. Amém? Então, quero agradecer a você que é de outros credos religiosos, que esse canal aqui tem muitas pessoas que são de outros credos, tem evangélicos, graças a Deus, meus irmãos em Cristo, mas tem pessoas de outros credos. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo aqui nesse canal. Nós aqui não fazemos discrição e nem discriminação de religião de ninguém. Não estamos aqui para atacar a religião e o credo religioso que vocês possam
que você professa. Não é essa a intenção do canal. Nem é um canal para debates teológicos, debates bíblicos, é um canal para, como eu falei, expor a palavra de Deus. Porque quem salva, quem liberta e quem vai julgar todos nós, inclusive a mim, é o Senhor, juiz de toda a terra. Amém? A Ele toda a honra, toda a glória e que Ele muito te abençoe, a você e a todos da sua família. Forte abraço desse amigo que vos fala. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom!